Você já sentiu que está dividido? Como se uma parte de você quisesse viver com propósito, com paz, com Deus, mas outra parte vive preocupada com dinheiro, com resultado, com segurança, com o futuro, e no meio disso tudo, você tenta equilibrar, tenta dar conta de tudo, tenta manter tudo sob controle, mas no fundo, sempre existe um conflito, uma tensão, uma sensação de que algo não está alinhado. E talvez isso não seja por falta de esforço. Talvez seja porque você está tentando viver algo que não foi feito para funcionar assim. Existe o versículo que fala exatamente sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora para por um segundo e sente o peso disso. Jesus não disse, é difícil. Ele disse, não pode. Isso muda tudo, porque não é uma questão de esforço, não é uma questão de tentar mais, é uma questão de impossibilidade. Você não consegue viver dividido sem pagar um preço. E é exatamente isso que muita gente vive hoje, uma vida dividida. Quer paz, mas vive ansioso. Quer fé, mas vive controlando tudo. Quer confiar em Deus, mas depende totalmente do resultado. E isso gera um desgaste constante, porque você está tentando servir dois senhores. De um lado, Deus, do outro, o dinheiro. Mas aqui é importante entender algo. Dinheiro em si não é o problema. O problema é quando ele se torna senhor, quando ele começa a definir suas decisões, quando ele começa a controlar suas emoções, quando ele começa a determinar seu valor. E isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe, mas começa a tomar decisões baseado no medo. Medo de perder, medo de faltar, medo de não ser suficiente. E sem perceber, você começa a viver em função disso. Trabalha mais do que deveria, se cobra mais do que deveria, se preocupa mais do que deveria, e aos poucos, a sua paz vai embora, sua leveza desaparece, e sua fé começa a enfraquecer. Porque você está tentando confiar em Deus, mas ao mesmo tempo, não consegue soltar o controle. E isso gera conflito interno. Cansa, desgasta, e talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado, não só fisicamente, mas mentalmente, com a mente acelerada, com preocupações constantes, sempre pensando no próximo passo, sempre tentando garantir o futuro, sempre tentando não perder. Mas deixa eu te falar algo com clareza. Esse peso não foi feito para você carregar. Você não foi criado para viver nessa tensão constante. Você não foi criado para servir duas coisas ao mesmo tempo, porque isso divide você, e tudo que divide, enfraquece. Sua atenção fica dividida, sua energia fica dividida, seu coração fica dividido, e uma vida dividida nunca é uma vida em paz. Mas isso começa a mudar, quando você entende o que Jesus está dizendo aqui. E principalmente, quando você decide escolher. Se não é possível servir a dois senhores, então existe uma decisão a ser tomada, e talvez você esteja adiando essa decisão, tentando equilibrar, tentando conciliar, tentando manter tudo funcionando ao mesmo tempo. Mas Jesus foi direto. Você vai amar um e desprezar o outro. Não existe meio termo, porque aquilo que você prioriza automaticamente define o resto. Então a pergunta não é o que você quer, a pergunta é o que está em primeiro lugar, porque isso define quem você está servindo. Se o dinheiro está em primeiro lugar, tudo gira em torno dele, suas decisões, seu tempo, sua energia. Tudo começa a ser filtrado por isso, e isso traz uma consequência: ansiedade constante. Porque quando o dinheiro é seu senhor, você nunca sente que é suficiente, nunca parece seguro, sempre falta algo, sempre existe um medo.
Agora, quando Deus está em primeiro lugar, algo muda. Você continua trabalhando, continua crescendo, continua buscando melhorar de vida, mas agora, sem desespero, sem perder a paz, sem depender disso para se sentir seguro, porque sua segurança mudou de lugar, sua confiança mudou de base, e isso traz leveza, traz clareza, traz direção. Você começa a tomar decisões diferentes, não mais baseadas no medo, mas baseadas na fé. Não mais tentando controlar tudo, mas aprendendo a confiar. E isso não significa que tudo vai ser fácil, mas significa que você não vai carregar tudo sozinho. E isso muda completamente a forma como você vive. Você dorme melhor, você pensa com mais clareza, você reage com mais equilíbrio, porque agora seu coração não está dividido. E esse é o ponto central desse versículo. Não é sobre dinheiro, é sobre o coração. É sobre quem está no controle da sua vida. E talvez hoje você precise parar e ser honesto consigo mesmo. Quem está no controle? O medo? A necessidade de segurança? A pressão por resultados? Ou Deus? Porque essa resposta define o rumo da sua vida. Se você continuar dividido, vai continuar cansado. Mas se você decidir alinhar, tudo começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma real, consistente, profunda. Então hoje, tome uma decisão, não perfeita, mas sincera. Escolha quem você quer servir, escolha onde você quer colocar sua confiança. E aos poucos, você vai perceber, a paz volta, a mente desacelera e a vida começa a fazer mais sentido, porque agora existe alinhamento. E onde existe alinhamento, existe força. E onde existe força, existe paz. Pensa nisso.